A paz do Senhor, gente. Estamos começando mais um podcast e hoje é o nosso terceiro episódio de celebração da disciplina. Nós iremos falar sobre a disciplina da oração, o quão é importante a gente orar, a gente ter esse momento de falar com Deus. Então, já se prepara aí, esteja aí nos acompanhando, já tem gente chegando aqui, a minha tia Gláucia, minha mãe Jerusa, a pastora Sônia está aqui com a gente, né? Eu agradeço a todos que estão participando e que você que está aí já participando, vem enviar esse link para mais gente, convidando mais gente para participar aqui com a gente do nosso podcast, Base Bíblica Podcast. Não deixe de convidar. E se você também não se inscreveu, né, Pastor Almir, no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. Nós temos uma meta de chegar a 150, ainda não chegamos, a 150 inscritos. Então se inscreva aí no nosso canal, toque no sino de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira você tem podcast para estar assistindo aqui com a gente, para estar participando aqui com a gente. Então eu quero já agradecer a todos que estão aqui e que Deus venha abençoando a sua vida, a nossa vida, né, nessa noite com essa palavra, né, sobre celebração da disciplina. E o pastor Almir aqui vai trazer a introdução sobre a disciplina da oração. Pastor Almir. Tudo bem, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade falando sobre a disciplina da oração, o jejum, sobre as vigílias e as disciplinas exteriores. Mas agora nós vamos dar continuidade à disciplina da oração. A disciplina da oração é uma atitude que devemos ter a vida toda. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E o que significa orar sem cessar? Não significa que a gente deve ficar de joelho o dia todo ou a noite toda, 24 horas por dia, orando diante da presença de Deus, mas estar em espírito, não desligar aquele do aparelho de som, aquela luzinha que fica vermelha, acesa. Stand-by. Stand-by, obrigada. Nós não devemos deixar essa luz desligada, mas pelo contrário, ligada. Está ligado com o Espírito Santo de Deus e conversando com Deus e falando com Deus em todos os momentos da nossa vida. Uma outra situação que nós temos é Salmos 5,2 diz: pois a ti, Deus, orarei pela manhã, darei as minhas primícias, e ouvirás a minha voz, e apresentarei a Deus as minhas orações, apresentarei a Deus o meu TSD, tempo a sós com Deus. Aqui é outra situação difícil, porque muitos de nós temos dificuldade de apresentar a Deus o nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus. Por quê? Porque a gente quer começar de forma errada. Tem gente que quer começar orando 1 hora por dia, quando na realidade nós deveríamos tentar orar 15 minutos por dia. E dessa forma, conforme a gente Deus vai nos fortalecendo, nos dando força, a gente passa para meia hora, depois para 45 minutos, depois para 1 hora e assim por diante. Mas outra coisa também difícil é entregar as nossas primícias diante de Deus, porque nós temos o costume do seguinte, de orar na hora de dormir, que é diferente de orar e entregar a nossa oração como primícia diante de Deus. A gente faz o contrário, depois que chega do trabalho, depois que está cansado, depois que está com sono, dobra o joelho e acorda lá para as 3 horas da manhã, né? Que a gente dorme de joelho, orando na presença de Deus, aí vai para a cama e dorme. Quando a palavra de Deus ensina que é mais fácil começar da maneira mais fácil, que é entregando as nossas primícias, quando a gente acorda, está descansado, e assim a gente ora e fala com Deus e apresenta a Deus as nossas vidas no decorrer desses 15 minutos.
E outra situação, a palavra de Deus também nos ensina: encerre a sua oração com ação de graças, conforme 1 Timóteo 2:1. O apóstolo Paulo diz: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, e não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem a Deus as suas orações, orando a palavra de Deus. Então, aqui é outro ponto importante que eu gostaria de falar. Às vezes a gente ora, mas de que forma a nossa oração? Se a gente desse oportunidade para as pessoas falarem, muitas pessoas iriam falar muitas coisas. Dá para fazer aqui, né, dentro de um relógio de oração e colocar vários temas. Mas a palavra de Deus ensina que nós devemos orar a palavra de Deus. E para orar a palavra de Deus, em primeiro lugar, a gente volta naquela conversa que nós tivemos nos vídeos anteriores, que fala a respeito da meditação, a respeito da palavra de Deus. E quando nós meditamos, nós guardamos alguma coisa da palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, e no momento certo, Deus nos inspira a orarmos. Então a palavra de Deus nos ensina que nós devemos começar orando de que forma, de que maneira? Realizando pela manhã, concedendo as nossas primícias e orando a palavra de Deus. Ela não está dizendo, colocai todas as vossas ansiedades e os desejos do vosso coração e as preocupações do seu coração, da sua vida, diante de Deus. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Ela está dizendo que nós devemos aprender a orar a palavra de Deus, e depois de orarmos a palavra de Deus, aí sim, a gente pode então estabelecer aí um relógio de oração de 24 horas, e dentro desse relógio de oração você pode colocar o tema que você quiser, o tema que você desejar, e você orar de forma específica por cada um deles. E também que não seja de forma repetitiva. O que é mais comum acontecer na nossa vida é o seguinte: hoje eu oro uma determinada oração, amanhã eu repito a oração, depois de amanhã eu repito a oração, e na semana que vem eu continuo repetindo a oração. Enquanto essa ansiedade não é suprida no meu coração, na minha vida, eu não consigo orar outra coisa que não seja orar a palavra de Deus. E uma coisa interessante, a palavra de Deus nos ensina que o apóstolo Paulo orou por uma determinada coisa somente 3 vezes, e Deus disse para ele, na terceira vez: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo mudou o disco, mudou a oração, e começou a orar de forma diferente. Então eu acredito que para a gente crescer, a gente tem que começar a aprender de forma correta, conforme nós estamos conversando agora, e depois vamos falar mais a respeito disso. Para aprender a orar, devemos começar com 15 minutos por dia. Este tempo destina-se a aprender a concentrar-se, acalmar-se ou lembrar-se e refletir na oração que realizou diante de Deus. O que acontece na maioria das vezes? Tem gente que diz que ora tanto, né? Que ora tanta coisa que depois ele nem sabe que orou diante de Deus. E o que a gente aprendeu? Que não adianta somente a gente orar, a gente tem que também, quando você conversa com uma determinada pessoa, não adianta somente você falar. Você dá uma paradinha e ouve a outra pessoa falar. É outra deficiência que nós temos nas nossas vidas. Mas acredito que a partir desse estudo que nós estamos fazendo e realizando, que é sobre disciplinas, nós vamos começar a aprender, né, todas essas coisas interessantes que nós devemos fazer e realizar
para que as coisas começam a fluir no nosso coração e na nossa vida, para que nós venhamos ter Deus como amigo e ter um relacionamento com Ele. Em primeiro lugar, podemos orar pedindo a Deus que concretize nossos sonhos. Estou dando uma olhada aqui porque é interessante aqui algumas coisas que o autor do livro colocou. E Deus disse: eu preciso apenas alguém de que ouse sonhar. Depois que nós fazemos todo esse procedimento, aí a gente pode partir para as nossas ansiedades e partir para os desejos do nosso coração e partir para os sonhos do nosso coração e da nossa vida. E Deus está dizendo que precisa de alguém que ouse sonhar, porque muitas pessoas já estão dentro do Evangelho um determinado tempo e já perderam essa perspectiva de sonho. Tem muita gente que diz da seguinte forma: eu já tenho um determinado tempo do Evangelho, né? Já sou carimbado e agora eu sou uma pessoa mais realista, né? Vivo mais com os pés no chão e não quero sonhar. Mas nós temos que apresentar muitos sonhos diante de Deus, e Deus somente vai realizar esses sonhos no coração e na vida daquelas pessoas que ousem sonhar. O difícil é encontrar pessoas que ousam sonhar. Em segundo lugar, deveríamos começar a registrar os nossos sonhos. No registro dos sonhos, começam a surgir certos padrões de discernimento. Então está dizendo que na medida que nós registramos, porque conforme está conversando aqui com a pastora Fernanda, eu sou um determinado tipo de pessoa que eu tenho facilidade em esquecer as coisas. E nada melhor então do que diz aqui, né? Se você orou um sonho diante de Deus, registra ele lá no seu caderno de registro e deixa marcado lá, porque dessa forma vai começar a surgir certos padrões de discernimento. Deus vai abrir o teu entendimento, o teu intelecto, e você vai começar a entender, a discernir aquilo que Deus quer tratar com o seu coração e com a sua vida. E em terceiro lugar, devemos interpretar os sonhos que Deus tem colocado em nossos corações. Na maioria das vezes nós sonhamos, nós colocamos nosso sonho diante de Deus, nós registramos esses sonhos, mas não tentamos entender e nem interpretar esses sonhos, enquanto a partir esses sonhos nunca se concretizam nas nossas vidas, e às vezes levam uma vida toda e depois a gente fica falando para Deus, né? Que não deveria ser sonho de acordo com o desejo e a vontade de Deus, quando na realidade talvez até pode ser que seja até o desejo do coração de Deus, mas na medida que nós esquecemos ele na nossa gaveta, Deus também não se lembrou das nossas vidas, né? Talvez Deus esteja naquele momento de processo, conforme teve com a vida de José, né? Deus começou a trabalhar na vida de José, a manifestar alguns processos na vida de José, até que se concretizasse os sonhos de Deus no coração e na vida de José. Não é, pastora Fernanda? Exatamente. Né? Deus foi trabalhando da maneira dele. O pastor Almir aqui trouxe a introdução sobre a disciplina da oração, que é uma das disciplinas espirituais, e que você esteja aí nos acompanhando. Muita gente já chegou aqui enquanto o pastor Almir estava dando a introdução, né? A Marcela, chegou aqui a irmã Ruth, o irmão Luiz, né? E mais gente estão aqui nos acompanhando. Minha tia até apresentou aqui orações, né? Falando assim que apresenta orações pelo Gleidson, né? Que nós venhamos continuar orando e vamos continuar orando pela vida do Gleidson, né? Para que Deus venha trabalhando, trazendo salvação, né, trazendo restauração, né, na vida dele.
Mas é interessante esse momento aqui que o pastor Almir falou sobre essa disciplina da oração, né? E dos pontos que ele trouxe ali é que muitas vezes a gente não sabe orar. E sempre quando a gente vai começar a orar, a gente quer orar, a gente nunca orou e quer começar já a fazer. É que nem fazer exercício, né, pastor Almir? A pessoa nunca correu e quer correr 1 quilômetro. Né? Se você vai ser um atleta, vai fazer uma corrida, você não começa a correr 1 quilômetro. Você começa a correr 100 metros. Né? É assim que um professor de educação física, ele vai te instruir. Né? Quando um dia eu fui começar a correr, né, no parque, e lá tinha o professor, e ele falou assim, você já correu? Eu falei, não, nunca corri. E ele falou assim, então vamos começar com 100 metros. Não vou fazer você correr o parque inteiro, senão você não vai aguentar. Então a gente começa devagar. Porque muitas pessoas não conseguem orar e quando começa a orar já para no meio do caminho. Porque realmente elas querem orar, às vezes, começando por 1 hora. E ela nunca vai conseguir orar 1 hora se ela nunca teve esse costume, esse hábito de oração. E é como o pastor Almir mesmo falou aqui. Para você criar um hábito, para a gente criar um hábito de oração, a gente tem que começar devagar. Não adianta eu querer abraçar o mundo com as pernas. Já tem um ditado que é assim, né? As coisas começam devagar. Então, se eu quero começar a ter uma vida de oração, eu vou começar por 15 minutos, ou até 5 minutos mesmo, né? Eu vou começar sempre devagar. Eu não vou começar, eu vou orar 1 hora. Eu não vou aguentar orar 1 hora, né? Vai passar 5 minutos, pastor Almir, você já vai ter orado tudo que você imaginou na sua cabeça, né? Porque não temos esse costume. Aí é quando a gente pensou que passou 1 hora, só passou 5 minutos, né? E é assim. Então comece sempre devagar, comece de 5 em 5, comece, né, com 10 minutos, se dá para orar 10 minutos, vai orando 10 minutos. Uma vez, quando um professor de escola bíblica foi ensinar nós, jovens, a orar, né, porque nós jovens, na nossa adolescência, né, pastor Almir, quando a gente está no início da caminhada, até mesmo na adolescência, assim, a gente não gosta muito dessas coisas, né, de estar orando, de estar nesse negócio, né? E aí ele foi nos ensinando, ele deu um relógio de oração. E esse relógio de oração era 1 hora de oração. Mas aí ele falava, não, começa com 10 minutos, ora por cada um desses pedidos dentro de 10 minutos, né? Porque fica mais fácil para você. Então, se você não tem esse costume de estar orando, primeira coisa, comece devagar, como o pastor Almir mesmo disse aqui, né? Comece por 10 minutos, depois vai aumentando, né? Não quer dizer que você vai ficar 10 minutos sempre também, né? Tem aquele que quer ficar ali, né? Corre 100 metros e quer ficar correndo 100 metros a vida inteira. A gente tem que ir colocando metas, né? Se eu conseguir orar 10 minutos, né, durante uma semana ou durante o mês, vamos lá, né? Agora, o próximo mês eu vou aumentar mais 10, ou senão a próxima semana eu vou tentar orar mais 10 minutos, né? Eu vou colocando uma meta para mim estar orando. E aí, assim que eu consigo cumprir com esse propósito de orar 10 minutos, aí eu vou acrescentando mais 10, cada semana ou cada mês eu vou acrescentando mais 10, até que eu chego a orar 1 hora. E daqui a pouco eu nem estou mais vendo o tempo, né? Eu vou estar orando e aquilo vai sendo um hábito na minha vida. Outra coisa que o pastor Almir falou aqui que eu achei muito interessante é que as pessoas gostam de orar sempre depois, né, pastor Almir? Depois que o problema já chegou, depois que a conta já chegou, né? Depois que o dia já passou. E quando o dia já passou, você já está cansado, né? Você já tem um monte de problema para resolver, é um monte de coisa na sua cabeça e você não tem nem mais cabeça, às vezes, nem para orar mais, né? A pessoa ela não tem mais cabeça para orar, é um monte de coisa que veio no seu dia a dia, durante o dia. Então, você quer aprender a orar e ter um hábito de oração? Criar esse hábito de oração, comece pela manhã, antes do seu dia se iniciar, porque é mais fácil. Estudar de manhã é muito mais fácil do que estudar de noite. Embora, às vezes, por a gente trabalhar, a gente estar no dia a dia,
alguns têm que estudar de noite, mas é muito mais fácil você estudar pela manhã, porque você está com a cabeça mais tranquila, mais relaxado ali, do que estudar depois que você já trabalhou, já fez um monte de coisa. Então, a mesma coisa vale para a oração. Se você quer aprender a orar e ter esse costume de oração, comece pela manhã, né? Acorde um pouco mais cedo. Ah, Fernanda, mas eu acordo muito cedo para trabalhar, 7 horas já estou em pé. Ou se não, 5 horas da manhã, né? Acorde meia hora, 10 minutos mais cedo do seu dia, né? Ah, eu quero orar 10 minutos. Então acorde 10 minutos mais cedo para você estar tirando esse período de oração para Deus, né? Coloque o despertador para tocar um pouco mais cedo e ore, né? Se tem preguiça de levantar, coloque o despertador bem distante de você, para você ter que levantar da cama e desligar ele, né? Porque tem gente que coloca o despertador 10 minutos mais cedo, né? Aí chega lá, o despertador toca, ele coloca mais 10, né? Ah, não, deixa eu dar mais 10, ainda dá para dormir mais um pouquinho. Daqui a pouco está em cima da hora de ele ir, ele sai correndo, e nem ora, não agradece nem a Deus, nem o básico da oração ele faz, né? Que é agradecer pelo dia, pela noite de sono que ele teve, né? Ele já acorda em cima da hora querendo fazer tudo. Então, separe um período antes, comece orando de manhã, quando a sua cabeça está mais leve, né? O seu dia ainda não se iniciou, porque é muito melhor quando a gente ora de manhã, porque o nosso dia não se iniciou e a gente pode, aí sim, estar pedindo sabedoria para Deus, né? Discernimento para Deus no decorrer do dia, porque depois que o dia já foi e a gente já fez todas as besteiras, não adianta depois, só resta pedir perdão depois, né, pastor? Oh, Deus, me perdoe porque eu falei o que não devia, né? Então comece a orar antes, comece pela manhã, separe um período de manhã, né? Acorde mais cedo para estar orando, tenha esse costume, e isso vai virando um hábito. Daqui a pouco, você pode até ter o outro costume de orar de tarde, de orar à noite, mas se pela manhã, eu creio que pela manhã é o melhor horário para se orar, até mesmo por isso mesmo, né? Não que de noite, tem pessoas que têm facilidade de orar à noite, eu produzo melhor de noite. Tudo bem, se você se dá melhor à noite, né? Seu organismo está acostumado com isso, então faça de noite, faça de tarde, mas como a gente está dizendo aqui, o melhor horário para se iniciar um hábito de oração é orar pela manhã. É orar antes de o dia passar, antes de o dia se iniciar. É muito mais fácil, pastor Almir. Pastor Fernando, uma coisa comum, quando a gente vai trabalhar, a gente também faz da seguinte forma, né? O Ocidente, aqui no Ocidente, as pessoas têm esse costume. Às vezes o percurso é grande, a pessoa fala assim, da seguinte forma: vou deixar que eu vou orar no ônibus. A gente faz todas as coisas em cima da hora. E com Deus é diferente, a gente tem que ter tempo para Deus. Exatamente. Tem que separar um determinado tempo para Deus. E a gente, como ocidental, tem essa dificuldade. Outra coisa que a gente tem, eu já falei, vou repetir de novo, porque é importante, na minha opinião, orar a palavra de Deus. Eu estou aprendendo e estou falando e tenho coragem de dizer. Mesmo sendo obreiro, tenho coragem de dizer. Tem coisas que eu aprendo depois de 30, 40 anos. Exatamente. Entendeu? A gente está sempre aprendizado, né, pessoal? Não e ainda tem dificuldade, porque o que eu quero é deixar as minhas ansiedades de lado, porque eu sei que Deus cuida de mim, buscar o meu reino, e as suas justiças e demais coisas vos serão acrescentadas. E orar a palavra de Deus. E a gente tem dificuldade de orar a palavra de Deus. Se eu tenho, acredito que tenham outras pessoas que tenham dificuldade de orar a palavra. E é o mais certo, a gente começar a orar a palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é que nos liberta. E nós precisamos, por isso que é necessário, a gente na semana passada, da disciplina da meditação, e a gente falou muito sobre meditação até da palavra, né? Por isso que é interessante você conhecer, porque
quando você ora a palavra, você vai estar reafirmando não o que você diz, mas o que o Cristo diz, né? O que Deus diz na palavra. Porque muitas vezes, quando a gente está orando, né? Orar, irmão, é como qualquer atividade que você faz na sua vida. Né? Você está andando de carro, vem alguns pensamentos lá, né? Quando você está lavando louça, vem outros pensamentos. Às vezes você está assistindo televisão ou lendo um livro, tem alguns pensamentos. E quando você está orando, surgem pensamentos, ainda mais pensamentos de negatividade, ou pensamentos de desânimo, ou pensamentos, né, que vêm para afrontar até mesmo aquilo que você está orando, para colocar em dúvida a sua fé, para, né, minar a sua fé. Então, quando você ora a palavra de Deus, você está combatendo isso com a palavra. Você está dizendo a verdade. Ó, a palavra de Deus diz, né, como Jesus, né, combateu com a palavra o inimigo que estava ali afligindo a sua alma no período de jejum. Né, num período que ele estava em jejum e oração também. Né? Então, no momento que nós estamos orando, é como qualquer atividade normal da nossa vida. Vai vir pensamentos negativos, vai vir pensamentos destrutivos, vai vir setas do inimigo para nos fazer parar, ou até falar, para que você está orando? Você está orando aí de besteira, não vai dar certo. Ai, essa sua oração é em vão. Ai, você está perdendo tempo. Então, quando eu oro a palavra, eu combato todos esses pensamentos de dúvida, eu combato todas essas incertezas que há dentro da minha alma ou dentro do meu coração. Quando eu oro a palavra, eu combato as mentiras que o inimigo queira colocar dentro de mim. Então, por isso que é necessário eu conhecer as Sagradas Escrituras. Porque quando eu conheço as Sagradas Escrituras, eu sei como orar. A palavra de Deus diz que a palavra é a espada do Espírito. Então, eu vou lutar proclamando a palavra, né? Não é, tem gente que quer sair e pegar a palavra, a espada do Espírito, quer sair batendo em todo mundo, né, pastor? A espada, não, a palavra não é para você usar como você usa uma espada, ela é espada porque você vai combater, mas como que eu combato? Anunciando ela, pregando ela, proclamando ela, né? Então, eu vou proclamar a palavra de Deus nesses momentos que às vezes a nossa carne, a nossa alma está vulnerável ali, né? A gente está meio assim, meio cansado, meio afadigado, né? Preocupado, ansioso, mas é nesse momento que eu vou usar a palavra. E a palavra existem versículos para todos os momentos da nossa vida, né, pastor Almir? Seja momento de tristeza, seja momento de ansiedade, seja momento de preocupação, seja momento de tentação, que você está lidando com os desejos da sua carne, existem versículos. Por isso você deve conhecer a palavra de Deus e se firmar na palavra de Deus, né? Porque às vezes você ora, ai, sai em nome de Jesus, né? Tudo bem, mas sai o quê? Ai, em nome de Jesus, esse pensamento. Ai, não! Conheça a palavra, proclame a palavra de Deus diz, né, que minha mente seja levada cativa à obediência do Senhor, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né, e todo pensamento e todo sofisma que se levanta contra o conhecimento é palavra, né? Então, eu estou com medo, eu vou dizer, a palavra de Deus diz, não temas, porque o Senhor é comigo, né? Então eu não vou ficar ali acreditando nas mentiras de Satanás, eu vou combater o mal com a palavra. Então é por isso que é necessário eu conhecer e também orar a palavra. Viu, pastora Fernanda? Tem luta que às vezes a gente ora tudo que a gente conhece da palavra e continua perguntando para Deus. Exatamente. Ainda a gente conhecendo, a gente ainda, né, passa por essas adversidades. Então, é por isso que você tem que estar firmado. E é por isso que você tem que conversar, ter esse momento de diálogo com Deus, né? Um cristão verdadeiro, ele conversa com seu Pai. Ele conversa com seu Deus. Não tem como eu viver um cristianismo e não conhecer Deus. E não conversar com aquele que eu falo que eu amo, que eu sirvo.
né? Eu preciso ter esse momento, e é como o pastor Almir mesmo falou, oração é um diálogo. A gente já falou isso aqui até mesmo na semana passada, né? Oração é um diálogo, não é um monólogo, onde eu só vou falar, onde só eu falo, né? E aí quando chega no, em nome de Jesus, amém, eu vou embora, né? Nem espero Deus falar. Aí depois fico o dia inteiro falando, mas Deus não fala comigo. Mas você não para ouvir a voz de Deus. Você não para. Quando você vai conversar com alguém, você não vai fazer as coisas. Você não fala tudo que você tem que... Eu estou aqui conversando com o pastor Almir, falo tudo que eu tenho que falar e depois vou embora e deixo o pastor Almir no vácuo, né? Naquele vácuo. Tem gente deixando Deus no vácuo, né? Simplesmente fala e não dá pausa, não dá trégua e não deixa Deus falar. Então nós precisamos, né, ter esse momento de não só falar, mas também ouvir. Oração é diálogo, eu preciso ouvir a voz de Deus. É aonde a minha alma vai se aquietar, né? Porque às vezes a nossa alma está agitada e a gente quer. E nem sempre a gente vai ouvir Deus, né, pastor Almir, de uma hora para outra também. A gente tem que ter essa sensibilidade e essa maturidade. Porque às vezes a pessoa pensa que Deus vai responder, né? Eu estou falando, Deus já fala aqui comigo, né? Não, tem coisas que Deus vai falando, até mesmo durante a oração, está falando e Deus já está preenchendo a sua cabeça ali de palavra, né? Deus já está dando a direção, a revelação. Mas tem coisas que você vai ter que parar para ouvir mesmo, aquietar sua alma, descansar sua alma, deixar sua alma descansar no Senhor, para que você possa ouvir a voz de Deus. E tem coisas que Deus não vai responder de uma hora para outra. Tem coisas que Deus vai responder, né? Vai levar dias. Tem coisas que Deus vai ficar no silêncio, né? Vai ficar no silêncio, não vai responder. O silêncio de Deus não significa que Deus te está desprezando, ou como você às vezes deixa ele no vácuo, ele está te deixando no vácuo. Não, o silêncio de Deus é que Deus também está trabalhando. Deus, ele trabalha até mesmo quando ele se cala, né? Deus tem muito a nos ensinar. Então, entenda isso, existe um momento de silêncio. Tem pessoas que você vai conversar com ela, ela só te ouve, ela não fala nada. Mas não é porque ela não está dando atenção para você. Mas sim, ela está ouvindo. E no momento oportuno, né, pastor Almir? Ela vai dizer o que você precisa ouvir. Talvez naquele momento, você só vai ser o momento de você falar mesmo. Mas não é que ela não está atenta ao que você está dizendo. Ela está esperando o momento oportuno para poder ter uma palavra certa, né? Uma palavra de sabedoria ali para você, não uma palavra qualquer que sai das emoções, que sai dos sentimentos, mas uma palavra vinda do coração de Deus para a sua vida. Então, aprenda a esse momento de oração. Busque esse momento, é muito prazeroso você ter esse momento de oração, né? Porque é um momento que você conhece Deus, que você pode ouvir a voz de Deus, e é um momento que Deus fala com você, né? Mas se você não tem tempo para Deus, como que você quer que Deus tenha tempo para você? Se você não tem tempo para parar e falar com Deus, como que você quer que Deus faça tudo por você? Você não tem esse tempo. Aí você chega, não, mas Deus não liga para mim, Deus não fala comigo, mas qual é o momento que você para ouvir a voz de Deus? Qual é o momento que você deixa as coisas de lado e fala, não, eu vou sossegar aqui a minha alma e vou ouvir o que Deus tem para falar comigo, né? Então, a correria do dia a dia, né, nos impede de ter esse momento. E hoje a gente está com a agenda muito cheia. O diabo hoje, irmão, não precisa te tirar da igreja. Ele não quer mais te tirar da igreja. Ele não tem essa preocupação. Foi o tempo que o diabo tinha que tirar alguém da igreja para ele ficar tranquilo, né? Não. Às vezes ele está te deixando lá dentro da igreja. É só você... Quer ver? Você não orar, você não ler a Bíblia, tá bom para o inimigo, ele está feliz com você. Se você vai à igreja e não tem esse hábito de oração, de jejum, de leitura da palavra, ele está feliz com você. Ele fala, deixa ele ir para a igreja, não está fazendo nada, não está sendo útil mesmo, deixa ele ir, né? Tá bom para mim. Ele não convertendo, ele não realmente servindo a Jesus, tá bom para mim. Então, o maior
desejo do diabo é que você não pare. Então, o que ele faz? Ele coloca um monte de atividade, um monte de coisa para você fazer. Aí você fala, eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tenho que... hoje não vai dar tempo. Hoje eu não vou conseguir. Então, é necessário eu tirar um tempo do meu dia para ter comunhão com Deus. A mesma coisa que eu coloco tudo na minha agenda, né? Às vezes a gente tem uma agenda... agenda para exercício físico, agenda para eu tenho esse curso, agenda para uma reunião. Eu preciso ter um momento na minha agenda para Deus. Eu preciso tirar um tempo para Deus. Tirar um tempo, não é dar tempo de Deus não, tá, irmão? É tirar um tempo para ficar com Deus, para falar com Deus. Então, pratique isso, porque eu creio que você vai ser edificado. Quem vai ser abençoado é você. Você vai receber, né, algo do Senhor na sua vida, maravilhas do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem. Né? Tem gente que não conhece nada de Deus porque não busca Ele. Né? E a palavra de Deus, ela já nos garante, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Deus diz lá em Provérbio, aquele que busca, ele deixará ser encontrado. Né? Então Deus, quanto mais você busca Deus, Ele vai deixar Ele vai deixar ser encontrado por você. Mas se você não busca, não tem como encontrá-lo. Então eu preciso ter esse momento de separar um dia, um período de oração, esse momento a sós com Deus, de falar com Ele, de ouvir a voz dEle. Então, tenha isso dentro do seu coração, separe um período de oração. Pastora Fernanda, nós temos que mudar de atitude para receber a resposta de Deus das nossas orações. Tiago 4,2 diz, nada tendes porque não pede com sabedoria. Salmo 125,1 diz, não se concretizam as nossas orações porque não confiamos em Deus. Salmo 63,1 diz, não recebemos a interpretação de Deus para o nosso coração, para as nossas vidas, porque não buscamos Deus nas madrugadas. Orações e atitudes que mudaram os cursos naturais da vida. É o que nós vamos falar agora. E o primeiro é da Diana, a oração de Ana. Mudou a história de Israel. Peraí, pastor Menino, não é Diana não, né? A oração de Ana, tá? Isso. Pode falar, pastor. 1 Samuel 2,10. Deus dará força ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Ana profetizou numa época que tinha somente sacerdotes e juízes em Israel e não havia rei. Foi a partir de Samuel que se deu início à realeza na nação de Israel. Então Ana foi uma determinada mulher que orando com voto, ela fez uma oração com voto diante de Deus. E essa oração simples, 1 Samuel 2,10, Deus dará força ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Ela estava profetizando e dizendo que Deus iria fazer com que Israel tivesse rei, numa época que não tinha rei, tinha somente sacerdotes e juízes. E Deus ouviu a oração de Ana, deu um filho para a vida de Ana, e como sacerdote, como sacerdote, Samuel foi um profeta que aprendeu através da sua mãe. E em contrapartida, a nação de Israel prosperou. E Deus ouviu a oração de Ana e trouxe a realeza e permitiu que Saul fosse escolhido como rei por causa do coração do povo. E depois em diante, esse tipo de monarquia foi estabelecida, né? A gente pode ver aí, antes de a gente continuar aqui,
né? Eu quero agradecer a todos que estão participando aqui com a gente. Continue aí com a gente, continue divulgando, passando para mais gente. Está aqui a minha tia Neia, né? Obrigado, tia, pela sua participação. A tia Marisa aí, também lá de São José. As duas lá de São José, né? O André, eu não sei se é o André ou a Ju que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Que Deus também abençoe a vida de vocês, né? Amém. Muito obrigado por todos que estão participando dessa live. E se essa live tem edificado a vida de vocês, que vocês venham compartilhar com mais gente, tá bom? O pastor falou ali da vida de Ana, né? né? E falou de Samuel, né? E é interessante, né? Ana, ela orou, né? Ela buscou, né? Ela tinha uma necessidade ali, né? Porque ela tinha um desejo de ter um filho e não conseguia ter filho porque, né? Ela era estéril praticamente. E Eucana tinha outra mulher que era Penina e Penina tinha muitos filhos e Ana não. E Ana ficava chateada no seu coração porque ela não conseguia dar filhos a Eucana, né? E até Eucana amava ainda assim muito Ana, mas ela queria ter esse prazer de poder ter um filho e ela orava a Deus, né? Tanto que quando ela chega no sacerdote, o sacerdote até pensa que ela estava bêbada, né? Fala assim, mulher, por que você está bebendo? Você está aí embriagada, isso é hora, né? E ela disse que não, que a tristeza dela era sua alma que estava angustiada, né? Porque ela estava pedindo a Deus tanto aquele filho. E Samuel ainda fala que Deus conceda a tua oração, né? Ela não revela para Samuel, para Eli, né? Quer dizer, que ela estava pedindo um filho. Mas Deus ainda assim ouve a oração de Ana e ela tem um filho e nasce ali Samuel, um profeta. E Samuel é interessante, pastor, a gente está falando de ouvir a voz de Deus, né? Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E quando Eli está ali falando, ele está dormindo ali, né? Já com 8 anos, ele já está no templo, né? Não era um templo, né? Era uma tenda ali, onde estava a arca. E ele dormindo, Deus chama Samuel umas 3 vezes e ele não reconhece. Ele pensa que é Eli falando com ele. E Eli tem um discernimento e fala, a próxima vez que você ouvir alguém te chamando, fala, Senhor, que o teu servo ouve, né? E Deus chama Samuel mais uma vez e ele diz isso, fala que o teu servo ouve. E Deus começa a trabalhar na vida de Samuel, e através de Samuel, né, a palavra de Deus vai dizer que nenhuma da palavra de Samuel cai por terra, porque Deus prospera todas as palavras que vêm da boca de Samuel. Então, né, Samuel ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha uma vida com Deus. O pastor Almir está falando aqui de Samuel, ele vai dizer de muitos outros aqui que tiveram as suas orações atendidas, né, por Deus. Ana foi alguém que teve as suas orações atendidas. Ela não tinha condição de ter um filho. E quando ela pediu um filho, ela disse que daria esse filho de volta a Deus. Né? Ela fez um voto com o Senhor. E Deus concedeu a ela Samuel. E quando Samuel completou seus 8 anos de idade, Ana devolveu Samuel para Deus. E Deus abençoou ela ainda com 7 filhos. Né? Ela teve mais 7 filhos. Então, veja bem, uma mulher que não tinha condição de ter filhos, quando clamou a Deus, Deus atendeu a sua oração. Mas entenda que, às vezes, tem orações, né, pastor Almir, nossas que não são atendidas, né? Né? Tem orações que a gente faz que não são atendidas. Mas não se preocupe, porque às vezes você está orando e você fala, mas eu estou orando há tanto tempo e Deus não me atende. Não significa que Deus não vai atender. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. E também não significa que Deus vai atender. Tem orações que a gente faz que Deus realmente não vai concretizar. Mas enquanto nós estamos orando, Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso que a oração é importante. Porque aí você conhece a vontade de Deus.
né? Você vai orando e no momento Deus vai revelando a sua vontade em nossas vidas. E talvez aquilo que você está orando não é da vontade de Deus, não é o que Deus quer para a sua vida, mas mesmo assim Ele vai trabalhando em você, né? Tem muitas orações que a gente faz que a gente pensa que Deus não quer nos abençoar. Não é isso. Pelo contrário, quando você está se aproximando de Deus, Deus está trabalhando na sua vida. O mais importante não é os seus pedidos ser atendidos. O mais importante é Deus transformar a sua vida, né? Às vezes os seus pedidos são atendidos através da oração. Tem muita gente que tem os seus pedidos atendidos através da oração e está aí perdido, sem uma vida com Deus. Mas mais importante que Deus atender um pedido que a gente faz, é Deus transformar a nossa vida. Então, quando eu me achego a Deus em oração, não pense que Deus está só trabalhando na vida de quem eu estou orando. Deus está trabalhando na minha vida também. Você está entendendo? Às vezes eu quero orar muito. Ontem eu estava comentando isso aqui, né? Eu orava muito para Deus transformar a vida do meu pai. Mas muitas vezes Deus trabalhava na minha vida, pastor Almir. Falava que quem tinha que mudar era eu, não ele. Né? Às vezes eu falava, mas meu Deus, olha o meu pai, olha isso. E Deus vinha trabalhando na minha vida e falava, não, quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar é você. Então, tem coisas que você está orando por outra pessoa e você acha que a pessoa precisa mudar. Mas talvez é você que precisa mudar. É você que precisa de transformação. Então, oração, quando você orar, irmão, peça para que Deus venha também te dar um coração ensinável, né? Porque a pior coisa é que você está orando e você não ter um coração humilde, pronto para receber revelações de Deus a respeito até mesmo da sua vida. Quando Deus quer trazer o entendimento de que algo precisa mudar na sua vida e você acha que só o outro precisa estar mudando. Então, é preciso a gente ter esse coração ensinável, capaz de transformar a nossa vida e nós deixar Deus transformar a nossa vida para a glória dele, porque é aí que vamos dar fruto, é aí que o nome de Deus vai ser glorificado, através de Deus trabalhando em nós. Amém? Pastora Fernanda disse que eu iria falar a respeito de várias vidas e falar sobre a oração, mas eu quero falar a respeito somente de mais uma vida. Pode falar, pastor. Que é sobre a vida de Elias. Devemos aprender a fazer uma oração que seja respondida por Deus. E de que forma ela pode ser respondida? 1 Reis 18, 32 e 38 diz: Elias restaurou o altar para que Deus respondesse às suas orações com fogo. Então nós temos que restaurar o altar do nosso coração, a nossa vida, para que Deus venha responder as nossas orações com fogo, se for de acordo com a vontade de Deus e o desejo do coração de Deus e no tempo de Deus. E segundo, outra coisa que a gente precisa entender, Tiago 5, 17, 18 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que a nossa e orou a Deus para que não chovesse. E não choveu, e orou a Deus para que chovesse, e choveu sobre a terra de Israel. Então nós temos que entender que da mesma forma, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que a nossa, ele orou e Deus respondeu com fogo. Da mesma forma, quando nós oramos, se for da vontade de Deus e do tempo de Deus, Deus responde com fogo sobre as nossas vidas. E às vezes a gente nem sabe como orar, mas tem que aprender a orar, começar a orar através de coisas simples. Por exemplo, agradecer pelo pão de cada dia. E o restante tem um segredo, um outro segredo para receber a resposta com fogo de Deus a respeito das nossas orações. É visualizar aquilo que nós estamos pedindo como que se tivesse sendo recebido, porque
nós temos que entender que Deus responde a nossa oração, se for de acordo com a sua vontade e no tempo dele, e nada pode impedir. Então nós temos que visualizar na nossa vida, e visualizando na nossa vida, certamente Deus vai realizar nas nossas vidas. Amém. Então você viu aí, né? Deus, ele ouve as nossas orações, sim. Ele está ouvindo, ele trabalha através da sua vida. O pastor Almir falou assim, né, sobre a gente começar a pedir, né? Jesus fala para a gente pedir, né? Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, né? Batei e a porta irá se abrir, né? Então, a gente precisa, assim, fazer a oração. Jesus nos ensina um estilo de oração. Ele vai nos ensinar o Pai Nosso, né? O Pai Nosso que estás no céu, né? Então, essa oração que Jesus está nos ensinando, o Pai Nosso, ela tem todo um contexto, né? Primeiro, às vezes a gente está acostumado a achar que oração é só fazer pedidos, é só petição, mas a oração não é só petição, né? Através da oração eu peço, sim, eu posso fazer os meus pedidos a Deus, eu preciso fazer também os meus pedidos a Deus, entendendo que somente Ele é que pode suprir todas as minhas necessidades, né? Somente Deus pode prover, Ele é o nosso provedor, né? Então, entendendo que Ele irá prover em todas as áreas da minha vida, preciso sim pedir para Deus, né? Entendendo que Ele vai dar o recurso, o mantimento, né? A provisão, o sustento no momento e na hora certa e da maneira dele, né? Mas eu também preciso entender que oração não é só petição, oração também é adoração. Quando Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Jesus está adorando a Deus, né? Exaltando o nome de Deus. Então eu preciso entender que oração também é adoração. Eu preciso entrar em oração e adorar a Deus, glorificar o nome de Deus. Se você ler o livro de Salmos é uma oração. Não só louvores, mas também é oração ali. E muitas das orações do livro de Salmos são adorações, né? Quando ele fala, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome. Pode falar, pastor. Pastora Fernanda, os salmos são orações também com cânticos. Orações com cânticos. Então, a gente precisa engrandecer o nome do Senhor. Oração também é confissão. Jesus, na oração do Pai Nosso, fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, na oração eu preciso também confessar os meus pecados. E como já dissemos aqui em outros podcasts, pecado tem nome. Né? Não é só, ai, Deus perdoa o meu pecado, mas que pecado? O que você fez de errado? Você sabe o que você fez de errado. Então, eu preciso ter esse momento de confessar. Oração também é confissão. Oração também eu confesso os meus pecados também para Deus. Eu peço perdão por aquilo que eu fiz de errado durante o meu dia, né? Por aquilo que eu falei que não devia ter falado, por aquilo que eu pensei que não devia ter pensado, né? Por atitudes que eu cometi, que eu não devia ter cometido, né? Seja comigo mesmo, ou seja com outras pessoas, né? Então eu preciso confessar e pedir perdão. Oração também é intercessão. Eu não posso só pedir para Deus a respeito da minha vida, mas eu tenho que entender que existem muitas pessoas ao meu redor que precisam de oração. Às vezes a pessoa só quer pedir, né, pastor? Ora por mim, ora por mim. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. É o crente 6 horas e o crente danoninho, né? O danoninho é aquele que fica, me dá, me dá, me dá. Ele só pede, mas ele não intercede por ninguém, ele não ora por ninguém. Então a gente precisa orar pelo nosso próximo, né? Orar pelas as pessoas que estão ao nosso redor. Orar pelas pessoas que estão passando por necessidade, pelos nossos irmãos na fé, orar por aqueles que estão enfermos, né? Orar por aqueles que estão debaixo de opressão. Precisamos ter oração. A oração também é intercessão. Então eu intercedo por aqueles que estão ao meu redor, eu intercedo pela minha família,
né? Eu intercedo pelo meu parente próximo, então eu preciso também fazer intercessão, né? E oração para livramento também. A gente ora para que Deus... Jesus fala, livra-nos do mal, né? Livra-nos de cair em tentação, né? Livra-nos de todo mal. Na oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar isso. Então, eu preciso orar para que Deus venha me livrar, para que Deus venha me libertar de coisas que eu preciso ser liberta, né? Tem gente que acha que quem precisa ser liberta é quem está lá no mundo. Não, nós também precisamos de libertação. Nós que estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, precisamos ser libertos de muitas coisas que têm nos impedido de servir a Deus e às vezes tem nos impedido de ter uma vida de comunhão com Deus. Então tem muitas coisas que nós precisamos ser libertos e precisamos orar por isso. E orar pelas nações, orar por missões, né, Pastor Almi? Orar pelas obras missionárias, por aqueles que estão num campo missionário, né? Se você não pode ir fazer missões, se você às vezes não pode contribuir com a obra missionária, que você ore pelos missionários que estão no campo, pregando o evangelho, levando o evangelho àqueles que não conhecem. Então, tem muita coisa que nós podemos orar, tá vendo? Tem muita coisa que nós devemos orar e a gente fala, eu nem sei pelo que orar. Mas olha aí como a oração é extensa. No Pai Nosso, Jesus ensinou o modelo de oração para todos nós. Então, que você ore, que você passe o seu tempo orando. E Paulo vai até a mais, né? Paulo diz, orai sem cessar. Oração não é só quando eu estou parada. Eu preciso ter um tempo de oração. Eu preciso, né, Pastor Almi? Nós precisamos ter um tempo de oração. Nós precisamos tirar um tempo para falar com Deus. Mas orar, eu oro em todo momento, irmão. Eu posso estar orando em pensamento, eu não preciso estar falando, oh Deus, não sei o quê, eu não preciso parar o meu dia. Não, eu posso orar no meu dia, Deus, me dá sabedoria aqui. No meu trabalho, estou ali, mas a minha mente está ali, voltada para Deus. Oh Deus, vem falando comigo, vem ministrando na minha vida, oh Deus, né? Vem me dando discernimento, vem me abençoando aqui no meu trabalho. Embora eu não estou aqui falando com meus lábios, mas eu estou orando no meu pensamento. É isso que é orar sem cessar. É eu estar andando, mas eu estar com a mente, meu pensamento voltado para Deus. Por isso que Paulo vai dizer isso. Orai sem cessar. Pastora Fernanda, quando a gente está orando para finalizar, que já esgotou o tempo, e a próxima nós vamos conversar sobre jejum. Sim. Mas quando a gente está orando, a unção de Deus é derramada sobre a nossa vida e quebra o nosso jugo. E depois que quebra o nosso jugo, aí sim, nós temos condições de orar pela vida das outras pessoas e realizar as outras orações. Mas começa dessa forma, dessa maneira. Às vezes as pessoas nem sabem, nem entendem. Elas estão orando de forma normal. A unção de Deus está vindo, está descendo. E na medida que desce, quebra o jugo das nossas vidas. E quebrando o jugo das nossas vidas, aí Deus vai nos dando entendimento, intelecto, entendendo as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, nós entendemos todas as coisas no Espírito. Exato. Pela revelação do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Então, ore na sua simplicidade, né? Não precisa você ter palavras bonitas. Um dia eu estava ouvindo a mulher do Rodolfo Abrantes dizendo, né? Ela, como que você conversa com alguém? Você conversa com alguém amantíssimo, excelentíssimo, né? Os deputados que faz isso, né? Ele vai xingar alguém e fala, Vossa Excelência, né? Xinga a pessoa, né? Mas não, você não sai dando, você não vai falando com alguém chamando. Você não conversa com Deus, oh Deus maravilhoso. Aí tem gente que quer fazer aquela voz bonita, né? Aquela oração bonita. Não, irmão. Ore na sua simplicidade. Ore da maneira que você fala com alguém. A oração, a gente falou que é um diálogo.
É como você conversa com alguém, você vai conversar com Deus. Você não precisa ficar fazendo voz, ficar inventando moda, ficar falando palavra que você nunca falou, né? Até se enrola, excelentíssimo, né? Não consegue nem falar, às vezes. Se enrola até nas palavras, né? Soberano, poderoso. Não, fale do seu jeito. Porque o que Deus se agrada é um coração quebrantado e contrito. O que Deus se agrada é um coração que está voltado para Ele. E voltando lá na petição, até o autor do livro, né, o Richard Foster, vai dizer que quando você for orar pedindo para alguém ser curado, se você nunca orou por um paralítico, não comece orando pelo paralítico, né? Lógico que você deve orar para que o paralítico seja curado, para que comece orando por uma dor de cabeça, irmão. Comece pelas doenças mais simples, né? Ai, Deus, cura o fulano da dor de cabeça, cura, né? E Deus vai fazendo, depois você vai passando para aquelas mais hard, né, pastor? Por um paralítico, por alguém que tem câncer, né? Mas ore, não pare de orar, não deixe de orar. Tem um pastor que falava que ele orava toda vez para alguém, para o morto. Ele disse que ia no velório, ele sempre orava para o morto ressuscitar, embora Deus nunca ressuscitou, mas ele sempre ora, né? Porque ele tem fé que Deus pode ressuscitar, mas ele sempre ora. Então, creia que Deus irá fazer. No momento, na hora dele, ele irá fazer. Não deixe de orar. Não deixe de clamar ao Senhor. Nós já estamos aqui encerrando, né, pastor Almir? Tem alguma coisa para falar? Não, só falar sobre a escatologia. Domingo, sobre o milênio. Exato. Vamos dar o recado aqui, pastor Almir. Nós já estamos encerrando. Eu quero agradecer a participação de todos. Chegou aqui a Regiane também para participar com a gente. A minha tia Marisa disse que a Camila também está assistindo com a gente. Que Deus te abençoe, Camila, grandemente. Obrigado pela sua participação. Nós falamos aqui da disciplina de oração. Se esse podcast foi relevante para você, que você venha compartilhar com mais gente. Semana que vem nós vamos falar da disciplina do jejum, né? Jejuar também é importante, irmão. Né? Tem gente que fala, jejuar, Fernanda, eu oro, eu leio a Bíblia, mas jejuar, não jejum. Mas vamos falar aqui da disciplina do jejum. E como é importante eu e você jejuar. Jesus disse, vamos falar sobre isso, que tem demônios que só saem com jejum e oração, né, pastor? Então, é necessário que a gente jejue. Tem doença, enfermidade que só sai com jejum e oração. Exato. Então, nós vamos falar na próxima semana sobre jejum. Então, participe aqui com a gente desse podcast. E eu quero agradecer a presença de todos que participaram tanto pelo o YouTube quanto pelo Facebook, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? E na quinta-feira, só passando um secado aqui, filtrar aqui. Quinta-feira nós temos a SAF com a pastora Sônia, né? Às 8 horas, né? Às 20 horas, que você venha participar aí da SAF, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, no canal da El Chamar, na página da El Chamar, lá no Facebook. Participe com a gente. SAF, às 20 horas, com a pastora Sônia. No domingo, como o pastor Almir já lembrou, às 9 horas da manhã, nós temos escola de ministério. Participe, irmão. Está sendo maravilhosa a escola de ministério. E o pastor Almir vai estar entrando no milênio, falando sobre o milênio. Então, participe aqui com a gente da escola de ministério no domingo às 9 horas. E domingo às 18h30, nós temos o culto de celebração, né, que você venha participar. Se você pode estar presencialmente aqui no culto de celebração e até mesmo na escola de ministério, venha participar aqui com a gente, né, no culto de celebração. Mas se não dá para participar, se só dá para participar online, participe online aí pelo Facebook, pelo canal da El Chamar no YouTube. Venha participar aí com a gente. E na terça-feira estamos aqui de volta. Segunda, para todos que podem estar presencial, aqui temos oração.
né? Oração às 8 horas. Todos que querem interceder, como a gente está falando de oração e de intercessão, venha participar desse momento de intercessão. É onde nós colocamos os nossos pedidos aqui e oramos por todos os pedidos. Se você tem algum pedido aí, quer escrever aí, Fernanda, ora aí. A gente vai pegar o seu pedido e na segunda-feira nós vamos estar orando aqui por você, né? E faça os seus pedidos. Na quinta-feira também, não deixa de fazer seus pedidos. E a gente vai estar orando aqui por você na quinta-feira. Na segunda-feira, no culto de oração, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você tire esse tempo de oração, esse momento para falar com Deus, com seu Pai, porque Ele está te ouvindo e quer te ouvir. Amém? É o chamar mais do que uma igreja, uma família. Deus te abençoe. Amém.